Olá! Hoje nós vamos falar a respeito da janela de Johari, uma ferramenta conceitual que nos auxiliará tanto na análise de pessoas, quanto no desenvolvimento de empresas, equipes de trabalho, grupos de terapia, entre outras inúmeras possibilidades que encontramos para aplicá-la. Eu a vejo também como uma ferramenta de autoconhecimento que nos auxiliará enquanto profissionais na área em que estamos nos desenvolvendo, e é um dos motivos que eu trouxe esse assunto para nossas aulas. A janela de Johari foi criada na década de 50 por dois psicólogos chamados Joseph Luft e Harrington Ingham. Seu nome janela de Johari é a junção das iniciais Joseph Luft e Harrington Ingham. A palavra janela apareceu devido ao seu formato, que é muito parecido com aquelas janelas um pouco mais antigas que tinham 4 vidros. Vocês se lembram? O objetivo da janela de Johari, inicialmente, é auxiliar no entendimento da comunicação interpessoal e nos relacionamentos com um grupo. Em seguida, através de nossa prática, vamos desenvolvendo outros momentos em que ela se torna um teste muito importante. Então vamos ao conhecimento dessa ferramenta e aproveitando para linkar com nossas necessidades profissionais e ao mesmo tempo colocando em prática para que possamos guardar com mais facilidade esse conteúdo. Vamos começar falando do primeiro quadrante da janela de Johari. Nesse primeiro quadrante encontramos o eu aberto. Esse eu aberto são aquelas características que temos e que são conhecidas por nós e também pelos outros. Vejamos aquelas questões que todos sabem sobre nós e que nós também sabemos, como por exemplo, o indivíduo que fala muito. Ele tem esse conhecimento e os outros também. É algo que está claro para todos. Nesse momento, eu vou pedir para que vocês deem uma paradinha nesse vídeo e anotem 3 pontos que são conhecidos por vocês e por todos aqueles que estão ao seu redor. Para que a gente saiba se isso funcionou realmente, para que você tenha a certeza de que você escreveu os pontos certos, eu quero que você pergunte para as pessoas que estão perto de você, para os seus familiares, se realmente eles reconhecem em vocês essas características. Não é necessário que vocês perguntem agora, pois vocês ainda terão mais perguntas a fazer, mas anotem sim, neste momento, esses 3 pontos do eu aberto. Então, lembrando, esse eu aberto é aquelas características que existem em você que você reconhece que as tem, assim como os outros que estão perto de você também reconhecem. Vocês vão perceber que no eu aberto, os seus pontos são conhecidos pelo seu eu e também são conhecidos pelos outros. Agora nós vamos para o segundo quadrante, o eu cego. O eu cego é conhecido pelos outros, porém não é conhecido pelo eu. Por exemplo, uma pessoa egoísta muitas vezes não enxerga o egoísmo. Uma pessoa com características altruístas também não tem conhecimento desse seu altruísmo. Não precisamos necessariamente falar sobre pontos negativos, assim como também não precisamos falar sobre aspectos de personalidade. Aqui podemos falar sobre fatores externos, por exemplo, como uma pessoa que não se veste adequadamente para uma ocasião, mas somente os outros percebem aquilo. A própria pessoa não consegue perceber. Na maioria das vezes, esses pontos não são falados para o indivíduo, porque falta coragem das pessoas dizerem. Por exemplo, você já conheceu aquelas pessoas que falam muito de perto e chegam a nos incomodar? Pode ser uma situação difícil de ser falado e, ao mesmo tempo, deve ser falada, para como forma de auxiliar o próximo. Nessa questão, devemos desenvolver uma habilidade muito grande e às vezes muito difícil, pois tem coisas que vemos e podemos ser grosseiros, rudes e até inconvenientes ao falar sobre o assunto. Portanto, devemos ter um grande cuidado ao falar sobre o eu cego. É comum as pessoas se chatearem quando alguém lhes conta algo sobre esse eu cego, mas desenvolver o hábito de ouvir sem ficar retrucando ou sem ficar magoado é muito importante, porque esse feedback ele pode servir de grande auxílio em nossas vidas e em nossa convivência em sociedade. Então, são 2 preparos que devemos ter. O preparo para falar, ou seja, oferecer esse feedback, e o preparo para escutar, receber esse feedback. Lembrando que esses feedbacks devem ser oferecidos sempre sem julgamentos. Esse é um ponto muito importante. Para quem recebe esse feedback, deve se lembrar que não há necessidade de se magoar.
e ao mesmo tempo avaliar se todos dizem o mesmo sobre você, porque infelizmente existem pessoas com boas e com más intenções. Esse é o motivo para que essa avaliação seja feita pelo maior número de pessoas possíveis. Pergunte para as pessoas que estão ao seu lado, pessoas da sua convivência, sobre os pontos que elas enxergam sobre o seu eu cego. Anote todas as respostas e veja se elas se coincidem. Se você receber o mesmo feedback de diversas pessoas, pode ser a hora de remodelar o que não está indo muito bem. No terceiro quadrante, nós temos o eu secreto. O eu secreto, ele é conhecido do eu e ele é totalmente desconhecido pelos outros. Ele é um eu secreto. O eu secreto são aqueles pontos que somente nós conhecemos e que não devemos sair contando para ninguém. Essas são aquelas características que nós temos na consciência, mas não abrimos por não ser pertinente que sejam ditas para os outros. Anotem agora os seus pontos do seu eu secreto e digam para nós. É claro que se eu pedisse isso para vocês, vocês anotariam qualquer característica menos a do eu secreto, porque o eu secreto é justamente aqueles pontos que você não quer que ninguém tenha conhecimento. E por último, nós vamos falar do eu desconhecido. Ele fica no quarto quadrante. O eu desconhecido, ele não é conhecido pelo nosso eu e também não é conhecido pelos outros. Aí entra o trabalho do psicanalista. Esse é um eu que está no inconsciente, que nem você e nem os outros conhecem. Esse eu aparece nos atos falhos, aparece nos sonhos e que deve ser muito bem analisados por um psicanalista. O psicanalista é treinado para fazer com que esse eu desconhecido venha à tona. No decorrer dessa semana, tentem encontrar em seus sonhos, em atos falhos, pois os sonhos, os atos falhos, eles nos trazem aquilo que está no inconsciente. Procurem como atividade encontrar nas pessoas que te rodeiam o eu desconhecido delas. Exercitem esse seu lado analista. Esse exercício será muito importante para vocês. Agora que nós já conhecemos essa nova ferramenta, utilizem-a para conhecer o seu próprio eu e também para investigar o eu do seu cliente, do seu paciente, enfim. Se restou alguma dúvida, entrem em contato. Agradecemos a sua presença e até a próxima aula.